Bom, boa noite a todos. Eu sou o Fernando Libonati, sou produtor há mais de 30 anos no Rio de Janeiro, sócio do Marco Nanini, e tive minha primeira experiência com direção agora durante a pandemia. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre a minha história, mas eu estou aqui junto com a gente, tem a Luciana Martuchelli, que é produtora, cineasta da Tal Filmes, e temos o Rodrigo Fischer, que é professor, diretor, ator, aqui de Brasília. Então, eles são nossos parceiros hoje aqui no Bate-Papo. A gente tem promovido esses encontros em todas as cidades onde a gente apresenta as cadeiras, que é um filme que a gente realizou. E está sendo muito produtivo para esse encontro. A gente está no final dessa história toda, a gente vai fazer uma edição desses encontros, vai estar no YouTube, para que vocês e as pessoas que não puderam assistir presencialmente possam entender um pouquinho da experiência de cada um de nós. Claro que a minha parte não vai estar repetida várias vezes, a gente vai aproveitar alguns trechos para não dar uma história longa. Então vamos começar aqui, na verdade cada um vai falar um pouco da sua experiência nos últimos anos, foram anos difíceis no Brasil e no mundo por causa da pandemia, no Brasil por causa da pandemia e do governo anterior, que foi um governo que foi muito violento com a cultura, né? Nós tivemos que lutar duplamente para sobreviver, e aí vai um pouquinho a experiência de cada um, uma troca com vocês, tem momentos que vocês vão poder perguntar, curiosidades, sugerir coisas. É isso, um bate-papo bem descontraído. Boa noite, o Luciano vai começar. Olá, boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Luciana Martuchelli, eu sou atriz, produtora, cineasta. Eu tenho uma escola de cinema e teatro, enfim, áreas de artes cênicas e visuais, chamada Tal Filmes, que faz 29 anos agora em março. Eu sou filha de atores, Gilmar Tu, que é o meu pai, que é ator, né, um ator aqui da cidade bastante conhecido, né, e da atriz e escritora Gisele Lemper, que se foi na pandemia, que é a minha mãe, que era atriz e autora. Bem, eu tenho uma história forte no audiovisual, uma história presente também no teatro, então eu já qualifiquei em torno de mais ou menos umas 12 mil, 15 mil pessoas para teatro, para cinema, em Brasília e fora do Brasil. E o meu foco durante os últimos anos, além de direção, de criação, sempre foi a pedagogia, algo que me emociona muito, talvez porque eu queira companheiros de viagem, talvez porque ser artista sozinho, ainda mais nas artes cênicas, não tem muito sentido. Né? Meus pais, eles vêm de uma cultura de grupo, eram atores de teatro de grupo. Eu cresci numa Brasília onde na ditadura, onde não se podia fazer teatro, onde meus pais trabalhavam escondidos em áreas, nos subsolos, e muitas vezes ficavam meses ensaiando para depois apresentar essa peça para um censor, e o censor picotar a peça e dizer que podia, que não podia. Então já era um universo muito presente na minha vida, esse espaço de estar no teatro, onde as pessoas estão preocupadas com a função social, o impacto dela e a importância do coletivo. Eu não tive a mesma sorte que muitos dos meus amigos de sair da universidade com um coletivo, com amigos, com um grupo. Acabei fazendo uma carreira mais isolada, apesar a revelia do meu interesse e até do meu temperamento. Então, passou a ser muito importante para mim trabalhar com o coletivo. Bom, nesses anos todos eu fiz muitas obras, preparei muitas pessoas, mas uma coisa que se marcou muito presente foi o aspecto híbrido, que eu acho que é o mais importante de trazer aqui à tona esse recorte. Eu sempre vi arte como uma capacidade que você tem de construir uma ponte entre o seu umbigo e o umbigo do espectador. Com o passar dos anos, com o passar das décadas, com o passar das tecnologias, é sempre importante fazer uma produção que converse com o momento atual das pessoas, com os assuntos que realmente estão impactando elas e com as necessidades delas. Então, desde sempre, as minhas obras são marcadas pela mistura de linguagens. Não somente o teatro, mas já o cinema, as artes visuais, a performance, as artes plásticas, sem essa fronteira, sem essa divisão muito clara. Não por uma questão política, necessariamente, é por uma questão mesmo de necessidade de diálogo, porque a arte chega para nós, antes de mais nada, para responder uma necessidade do que você quer dizer e o alcance, o incremento que você quer dar para isso. Então, isso, durante muito tempo, foi uma marca, mas também foi um peso para mim. Durante muito tempo, eu sentia como algo que era indefinido, como se eu fosse uma bastarda. Não, mas isso é teatro? Mas isso é performance? Mas isso é dança? Mas isso... Então, esse lugar da categorização sempre foi muito difícil e eu era incompetente para me categorizar.
eu tinha uma certa dificuldade de me fechar numa determinada linguagem, justamente porque eu tinha muita curiosidade. E eu via a necessidade de construir uma coisa sempre presente ao momento histórico das pessoas que estão na plateia, que é golpear as pessoas que estão na plateia de uma maneira que faça consequência, que as pessoas não saiam do teatro, no caso, e esqueçam da obra no primeiro sanduíche que elas mordem. Que ressoe, porque se o teatro não causa impacto, não causa consequência, se ele não reverbera nas nossas escolhas, na nossa moral, nos nossos anseios, sonhos e saudades, ele é inútil, e não é a função dele. A função dele é criar consequência. Por isso que o teatro é a primeira coisa, em qualquer lugar do mundo, ao longo da história, que sempre, em qualquer ditadura, foi o primeiro espaço a ser fechado. Uma espécie de homenagem às avessas ao poder presencial que está acontecendo agora, do encontro entre pessoas, ainda mais se isso envolve a ferramenta teatral. Isso, você vai ver que as outras áreas do conhecimento e da estética são liberadas antes do que o teatro. Então, nesse sentido, eu estava indo mais ou menos bem. Em 2020, aconteceu, então, esse lugar que eu tinha acabado de montar uma nova sede para a minha escola, as coisas estavam acontecendo ali de uma maneira bastante interessante. Eu estava com turnês internacionais para a Ásia, para vários lugares, pela primeira vez, com um grupo de teatro coeso, com 5, 6 espetáculos montados, que a gente ficou desde 2017 montando para viajar, espetáculos prontinhos, de 2, 3 pessoas com uma malinha para poder viajar, tudo prontinho, e veio a pandemia, e veio o lockdown. E a minha mãe internou. E a minha mãe era atriz de teatro, e é uma das pessoas mais importantes da minha carreira, porque, durante muito tempo, sempre que eu estive sozinha para fazer alguma coisa, que eu senti que ninguém me endossava, ninguém me apoiava, a minha mãe dizia que eu me dava força, não, vai dar certo, mesmo que ninguém tenha feito isso antes. E ela internou por uma besteira. Minha mãe internou porque ela estava com falta de sódio, estava desidratada. Porém, ela internou no momento da pandemia, veio o lockdown, passou 80 dias internada na UTI e faleceu, por um erro, né? Só que quando ela internou, eu não pude vê-la, não pude ficar com ela. E a gente ainda não sabia o que era pandemia. E eu tenho esse lugar de que eu podia, de quando uma pessoa é amada, amo muito, eu fico perto, cuido, resolvo, eu sou um coronel, eu salvo as pessoas. Então, eu não pude fazer nada, tive que ficar em casa. E, no momento que eu fiquei em casa, eu tinha 25 alunos matriculados na minha turma de cinema presencial. E eu mandei um comunicado para eles que, como veio o lockdown, eu não ia poder continuar dando aula. E aí aconteceu esse evento em que metade da turma pediu para ter aula online. Eu já trabalhava no online com pequenas consultorias, mas eu nunca tinha dado uma aula para um grupo online. Eu não sabia nem o que era o Zoom. E aí, alguns queriam porque achavam que o lockdown ia passar rapidinho. Então, tinham filmes, coisas para fazer, e eu quero me manter ativo para não perder meu capital de experiência, eu quero ficar fazendo alguma coisa. Outros queriam só ter companhia, queriam me ouvir falar, enfim, vários motivos diferentes. Quando eu abri a turma, aconteceu o que eu acredito, o meu diferencial apaixonante da pandemia, com todas as coisas que a pandemia pode ser ruim para cada um de nós, que é o desfronteiramento, a ruptura de fronteiras. Várias pessoas de outros países, de outros estados, puderam estar na turma, de outras línguas, inclusive. Então, eu tinha uma turma, daqui a pouco eu tinha 3, 4 turmas, de 25 pessoas cada uma, com países diferentes, para trabalhar com online. O que existia nesse momento? As pessoas queriam se sentir acompanhadas, e as pessoas queriam ver como elas poderiam transformar esse evento em alguma coisa para elas. Porque a crise é sempre um convite para a reinvenção. Quem é artista sabe disso, é combustível. É uma medicina reagir criativamente a um fracasso, a uma falência, a uma dor, a uma perda. Então, a minha mãe estava no hospital e eu seguia trabalhando como um moto contínuo. Mesmo no dia quando ela faleceu, 2 dias depois eu estava dando aula. Não porque eu não estivesse quebrada até os ossos, mas porque dar aula era a minha maneira de viver aquele momento e sobreviver aquele momento, ser útil para as pessoas, sair de mim. E eu consegui, ao longo desse projeto, qualificar pessoas que precisavam trabalhar com a câmera. E um dos fatores interessantes nessa época eram os artistas que estavam deprimidos, que estavam se sentindo sufocados, que não conseguiam pegar a pandemia e se sentir motivados a nada, ficavam paralisados. Então, eu comecei a criar um projeto só para esses artistas, para tentar incentivar eles a trabalhar com a ferramenta virtual, como produzir um evento em casa, como lidar com o ambiente em casa, como a arquitetura da casa, como aprender a trabalhar com celular,
Nesse momento, eu acho que a pandemia aconteceu de um momento muito propício, porque nós, mais do que agora, muito mais, mas na época, já estava todo mundo muito viciado em celular, todo mundo muito acostumado. Se a pandemia acontecesse há 10 anos atrás, teria sido um desastre. Mas, nesse exato momento, todo mundo tinha um celular, um smartphone, uma câmera, e isso facilitou. Né, esse vício facilitou muitas coisas. Então, eu comecei a trabalhar com esses atores, ensinando eles como eles poderiam utilizar essa ferramenta para se reinventar, para se comunicar, para descobrir o que eles queriam falar, para não se manterem isolados. E um ponto-chave nisso foi que havia esse discurso. É teatro? Não é teatro filmado, isso não é teatro, eu não vou fazer isso porque isso não é teatro. E essa discussão já me acompanha há muito tempo, então ela não foi nenhuma novidade. Nesse lugar de que não é, deixa de ser. E eu lembro de um evento importante que eu estava com um ator francês, que ele é um dos maiores especialistas em Artaud do mundo, e fiz uma live com ele, e ele falando, Luciana, eu me recuso a me trabalhar na pandemia com a câmera, porque isso não é teatro. O teatro é o presencial e todas as coisas que nós sabemos o que é o teatro. E o que ele estava falando era certíssimo. Era verdadeiro, nada que ele estava falando. Mas ele falava de Artaud, e eu falei assim, mas será que o Artaud, se fosse agora, ele ia pensar dessa maneira? Porque o Artaud já tirou o teatro ali de onde ele estava e já levou para onde ele achava que o teatro tinha que estar. Ele já questionou algumas coisas na própria época dele. Porque é fácil você olhar para o Artaud e falar, nossa, como ele era revolucionário. Mas será que agora a gente conseguiria olhar dessa maneira? Eu virei para ele e falei assim, eu concordo com você, mas esse pensamento não é útil para mim. Não é útil para mim se é teatro. Não. Eu tenho necessidade, tanto para pagar as minhas contas, quanto para sobreviver criativamente. Porque ser artista, para mim, não é uma profissão, é um modo de viver, é um modo de entender as coisas. Então, eu preciso continuar criando, eu preciso continuar me movimentando. Então, foi muito lúcido falar isso com ele online, e 3 meses depois ele estava produzindo numa catedral uma live, né, criativamente fazendo uma cena, e seguiu fazendo, agora está até fazendo cinema e tal. E isso foi um ponto marcante. E, para concluir, chegou o momento que eu falei, bom, eu estou dando aula, mas eu sou uma diretora, eu sou uma criadora. O que eu posso fazer? E aí, nesse momento da pandemia, eu decidi, vou fazer um espetáculo online. Não tinha a menor ideia de como eu ia fazer, mas eu tinha que confiar na estrada que me trouxe até aqui e no meu bom gosto, na minha ética e no que eu não sei, porque muitos de nós fazemos teatro para aprender o que a gente ainda não sabe, não só para repetir o que a gente já conhece. E aí eu fiz uma convocatória com atrizes de vários países, estados, de Brasília, fora do Brasil, e fiz um espetáculo, dei uma oficina primeiro sobre o tema, montei uma Alice virtual, né? Já que a Alice é através do espelho, só que a nossa Alice virtual, e aí eu ensinei para essas atrizes trabalho de composição, basicamente mulheres, que era o meu maior interesse de fortalecimento de mulheres, e ensinei elas como filmar, e elas filmavam, gravavam, mandavam para mim, eu dirigia, eu fui construindo mais de 400 vídeos, essas atrizes produziram individualmente sobre aprimoramento, e eu fiz uma edição desse espetáculo, numa obra de 50 minutos, com legenda, que está disponível, depois quem quiser posso passar o link para vocês, e esse espetáculo começou a viajar a festivais online. Então, o processo criativo que surgiu, obviamente não é um espetáculo de excelência dramática dos níveis todos que eu poderia dizer hoje que eu concebo, mas é o melhor que eu podia fazer nesse momento, e é um espetáculo que mostrava a importância de eu continuar criando e construir esse lugar de conexão, onde, nesse isolamento, presos nos nossos corpos, mas, ao mesmo tempo, livres em nossas mentes, esteticamente muito mais livres, transgressores, podendo absorver contrastes, porque sem contraste não é possível liberdade. E eu acho que se a pandemia nos bota de joelhos de um lado, mas nos pergunta o que é essencial. Para mim, essencial era continuar criando e construir conexões, porque, para mim, teatro tem a ver com diálogo, seja ele através de uma tela, seja nesse privilegiado espaço aqui nessa casa, que é um templo do cinema. É isso. Obrigado, Luciana. A gente agora vai ouvir um pouquinho do Rodrigo. Boa noite, todo mundo. Obrigado pelo convite. Agradecer a presença também de vocês, da escola de Valparaíso, que está aí. Muito legal ver uma escola no sábado aqui. Muito bom. Eu vou falar assim, de uma perspectiva um pouco diferente, porque eu não vivia no Brasil durante a pandemia, o que é interessante para contrastar um pouco também com a realidade daqui. Quando entrou a pandemia, eu perdi um emprego que eu estava, mas logo depois eu consegui um emprego num teatro de coordenar as plataformas remotas do teatro, né?
Então, assim, quando entrou a pandemia, eu acho que tiveram pessoas que logo conseguiram, artistas, assim, eu vi amigos artistas que logo já tinham uma necessidade de ir para o meio remoto, porque precisa pagar as contas, e tinham meios, assim como a Luciana foi. Tinha pessoas que ficaram mais criativas e começaram a fazer coisas online. Eu fui do tipo que fiquei um tempo tentando entender. E assim, meu trabalho é muito já voltado com novas tecnologias, com cinema. Então tinha tudo para poder fazer lives e coisas fantásticas, câmeras e tal, mas eu fiquei assim meio desconfiado. Acho que também até hoje acho que a gente não entende o que foi essa pandemia, o peso que foi, né, assim, emocionalmente e tal. Então, eu ficava vendo as lives e falei, como é que essas pessoas estão conseguindo ser criativas? Eu não conseguia ser criativo, né, assim, durante um tempo, né? Então, fui dessas pessoas que demorou a poder entender esse lugar de como se expressar, né, remotamente. E até porque eu trabalhava num teatro que eu justamente controlava as plataformas que os artistas apresentavam os espetáculos. Então, era assim, todos os dias eu não assistia, porque eu não aguentava mais, assim, porque e lá nos Estados Unidos modéstia à parte, acho que o nosso teatro é muito melhor do que o de lá. E assim, eram trabalhos assim muito ruins de Zoom, praticamente as pessoas usavam só o Zoom e fazendo uma leitura, e o que é isso que está acontecendo assim, sabe? Eu não entendia. Então eu controlava ali, era o meu trabalho, mas eu não tinha uma relação muito boa com isso. Mas aí eu fui acompanhando ao longo da pandemia, os teatros começaram, e as plataformas começaram a melhorar. Então tinham plataformas que o teatro, por exemplo, depois comprou um software que tinha uma experiência do espectador, já não era Zoom, a pessoa entrava num teatrinho, sabe assim, virtualmente, era como se fosse um jogo. Entrava no foyer, entrava e sentava no palco, então tentava reproduzir um pouco da experiência que estar no teatro, né? Que como a Lu falou também, assim, acho que não tem que entrar nesse lugar, é insubstituível a presença física, mas existe uma outra presença nesse lugar remoto que eu acho que é interessante a gente pensar também, que eu acho que é interessante pensar para daqui para frente, porque não dá para a gente ignorar o que aconteceu, né? Eu acho que tem muita coisa positiva, né, do trabalho que propicia, né? Hoje em dia você consegue participar, a gente vai ter a chance de assistir as cadeiras porque foi filmado, né? Senão a gente não teria essa chance de assistir. Assim como tem vários, apresentar espetáculos em festivais, assistir coisas que a gente não teria chance. Então, assim, eu acho que foi positivo por esse lado. E eu acho que tem que pensar daqui para frente, né, que agora, eu pelo menos sinto que agora está voltando, né, é o que eu sinto, né, pelo menos em Brasília. Até porque agora a gente tem um governo que olha para esse lugar, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que pensar. Eu acho que um tema que eu queria até colocar assim, para a gente pensar com relação à presença, né? Porque, tudo bem, o teatro, essencialmente, né, diria que a essência do teatro é a presença física de duas pessoas, né? Uma assistindo e uma se expressando. E aí tem essa questão, quando entrou o teatro remoto, e aí, não tem uma presença física, isso é teatro, isso não é teatro. E aí, assim, eu acho, e aí eu queria até, estou muito curioso para ver as cadeiras, para entender, porque eu acho que a linguagem audiovisual, e aí as pessoas de teatro que estavam fazendo, muitas pessoas não tinham conhecimento da linguagem audiovisual. E aí foi assim, e aí às vezes, o que é? Porque o teatro e o cinema, historicamente, sempre, né, o cinema nasceu a partir do teatro, né? O primeiro cinema era praticamente um teatro filmado, né? Não o primeiro, mas assim, no começo. Então, até a linguagem de cinema ia se estabelecendo, né? E aí, assim, eu acho que é importante a gente olhar como que a linguagem audiovisual contribui para a gente pensar a presença do ator mediado por um computador, por uma tela. Porque existe um tipo de presença ali, mas que tipo de presença é essa, sabe? Enfim, eu tenho uma pesquisa muito assim da relação de teatro e cinema, e eu escrevi um texto, uma época, que eu pensando o que seria a presença, como que traduziria a presença no cinema, né? E aí eu fiquei pensando no conceito de fotogenia, né? Eu achei que o conceito de fotogenia era o que mais é uma coisa que você... Porque também, o que é presença física? Às vezes você assiste um espetáculo teatral que você vê ator em cena que, de fato, ele nem está ali, é um corpo. Isso é presença, né? É só porque ele tem presença física. Então, assim, acho que são questões assim, um pouco complexas, mas eu acho que é importante a gente pensar. Porque eu acho que não dá para esquecer essa esfera remota. Por exemplo, eu fiquei no começo, depois eu comecei a trabalhar também, e era incrível. Eu criei um espetáculo que eu estava em Nova York,
o ator estava em Los Angeles, a diretora estava em Belo Horizonte, foi apresentada num festival remoto pelos Sátiros em São Paulo. Falei, que coisa incrível, quando é que eu poderia fazer isso, sabe? E as possibilidades são inúmeras, assim, você, dentro desse lugar remoto, por exemplo, nesse, só para sintetizar um pouco a complexidade tecnológica, o ator ficava em casa, era um filme que se passava em casa, então ele tinha o celular, tinha o computador, as câmeras, eu pegava, então no celular estava pelo Skype, aí no computador ele tinha um vídeo pelo Zoom, e aí eu uso um software que captura a tela dele, então eu conseguiria capturar a tela dele, e aí eu jogava no meu software, que eu conseguia manipular isso, que é tipo um programa que chama Isadora, que consegue manipular, é como se fosse uma edição, é como se fosse um Premiere em tempo real. Então, você consegue fazer tudo em tempo real, né? E era um trabalho feito ao vivo também. Então, assim, eu acho que as possibilidades são muitas. Assim, eu acho que é importante olhar para elas e ver como que agora, né, com o teatro voltando, como que a gente aproveita disso, sabe? Assim, eu acho que não pode esquecer e tem que pensar Então, vendo filmes que são peças teatrais que viram filmes, ou peças ainda que ainda têm essa perspectiva, eu acho que tem que manter o remoto. E a coisa também, você está fazendo um trabalho aqui, você tem a chance de uma pessoa que nunca poderia assistir o trabalho seu, está em outro lugar do mundo, ela pode assistir. Né? Então, assim, eu acho que não tem que ser conservador, assim, não, teatro é só aqui que acontece. Sim, mas como é que a gente pensa para ter essa força que o teatro tem, esse impacto que tem, dentro, mediado por uma tela? Enfim, acho que é isso. A gente pode conversar mais. Obrigado, gente. Obrigado, Rodrigo. Bom, então falar um pouquinho nesse processo da gente, e também o seguinte, eu faço parte de uma associação de produtores de teatro do Rio de Janeiro, a PTR, desde a fundação, e durante muito tempo eu cuidei do prêmio de teatro, que era um prêmio, evidentemente, regional, porque o teatro te obriga a isso, né? Um prêmio que contemplava espetáculos que se apresentaram na cidade do Rio de Janeiro, então ele era bem específico ali. Com a pandemia, nós definimos que era a hora de a gente abrir o Brasil, né? Então, esse prêmio, durante os 2 anos de pandemia, ele passou a ser nacional. Isso foi muito rico para nós todos, né? Acho que para o Brasil todo, porque nós passamos a assistir espetáculos que jamais assistiríamos, né? Nós tivemos contato com criadores espetaculares que estavam focados só na região deles, porque não tem, é um país imenso, né? Com poucas, a gente sabe que viajar com espetáculo é uma coisa muito difícil. Nós mesmos, que somos uma produtora de médio porte, eu e a Nanine, a gente tem 10 anos que a gente não vem a Brasília com espetáculo, porque se locomover com um espetáculo é muito custoso, né? Transporte de cenário, montagem no local, hotel, enfim, tudo que requer para que você possa se apresentar custa muito dinheiro e a gente acaba não fazendo, não contemplando todas as cidades que a gente poderia e deveria contemplar. Então, eu e a Nanine sempre ficamos incomodados com isso, né? Muito tempo que a gente se incomoda com essa questão e estávamos namorando um pouco a versão do audiovisual. Quando aconteceu a pandemia, nós não tínhamos nenhum projeto em andamento. A gente sentou e falou, é a hora da gente fazer aquilo que a gente queria, vamos fazer um espetáculo que ele tem uma versão em vídeo e uma versão ao vivo. Por quê? Porque a gente pode atingir mais cidades, porque também a gente pode atingir um público jovem, que tem algum preconceito ainda com ao vivo, com se locomover ao teatro. Há muitos anos atrás, a Globo promoveu uma pesquisa e a maioria do público não se sentia pronto para frequentar o teatro, achava que não estava bem vestido, achava que tinha todo um preparo para você ir assistir um teatro, quando não exige nada disso, evidentemente, a gente sabe disso. Então, a gente achou que era o momento de produzir algo nesse sentido. Juntamos com a Camila Amado, Nanine e a Camila tinham um sonho de montar esse texto juntos. Foi o primeiro texto que a Camila montou que representou como atriz, aos 18 anos, em Lisboa, e, coincidentemente, foi o último texto que ela montou também em vida, porque ela veio a falecer 5 meses depois da nossa filmagem. Mas o nosso projeto era esse, filmar e também apresentar ao vivo, assim que fosse possível, assim que a pandemia permitisse. E a gente também tinha necessidade, nesse momento que o governo anterior massacrava tanto a cultura, a gente tinha desejo de mostrar quanto a cultura era potente, né? Cada um, claro, que não somos só nós que tivemos esse movimento, muita gente. Então, partimos para esse processo, e o que a gente fez? A gente não, acho que vocês vão assistir, vocês vão ver teatro na tela, porque a gente não abandonou a essência do teatro.
A cena ela é toda comandada pelos atores, como no teatro. A câmera vai pela respiração dos atores. O teatro é muito presente ali. A gente não tem, por exemplo, elementos que são o concreto, né, que o cinema quase que majoritariamente precisa, né? De ter uma janela, de ter uma porta, de ter uma flor, uma xícara. Isso tudo a gente abandonou. Então, isso vai para o teatro também. Então, a gente usa a imagem, a imaginação do espectador está livre, está solta. A gente não induz a nada. Então, esse foi o formato que a gente descobriu. E a gente pretende continuar. A gente pretende fazer outros projetos dessa forma. Porque a gente, quando nosso projeto inicial era lançar primeiro o projeto nas plataformas digitais, por causa da pandemia, mas também por estratégia, e uma vez que esse projeto chegava a um público que jamais foi ao teatro, apresentar para eles agora a experiência ao vivo. Então, isso também é um resgate do público, né? É você trazer para aquele público que já gostou, ou ficou curioso, pelo menos, pelo que ele viu na tela, agora, na tela, no caso, é computador, porque inicialmente a gente ia lançar, como foram a maioria dos projetos todos, né, no YouTube, ou no Simpla. Então, a ideia era essa, lançar primeiro na tela e depois a experiência ao vivo. Com o falecimento da Camila, a experiência ao vivo se encerrou, porque o Nanini, evidentemente, não teria condições de fazer o espetáculo com outra atriz, porque vocês vão assistir, o trabalho dos dois é muito intenso, muito forte, muito parceiro. E a gente, então, resolveu que a gente lançaria esse filme, esse teatro, na tela, presencialmente. Porque, claro que a gente também acredita da importância da presença, né? A gente sabe que essa sala aqui tem uma magia, que o Teatro Nacional tem uma magia, o teatro e os cinemas são lugares da magia, que a gente, né, não tem nada como você vê o teu filme projetado numa tela do que na tela do computador. Mas a urgência e a possibilidade de você transpor distâncias imensas, também não tem por que você abrir mão da tecnologia que hoje está aí para todo mundo, né? Então, a ideia da gente é manter isso, e eu acho que aconteceram coisas incríveis que eu assisti por causa do Prêmio PTR, que é uma pena desperdiçar, né? A nossa experiência é um produto filmado, né, e depois editado, enfim, quase como cinema mesmo, mas existiram coisas ao vivo que impressionam, diversas linguagens foram exploradas e que vale a pena insistir nisso. Eu acho que agora, voltou o ao vivo, vamos esquecer o gravado, o online, a live. Acho que não, acho que a gente tem que aprimorar isso, porque são estéticas, são linguagens que devem ser aproveitadas. A dança já faz isso há muito tempo, a dança já está no vídeo há muito tempo. Quando eu comecei a pesquisar a linguagem para fazer as cadeiras, eu encontrava muita coisa de dança, quase nada de teatro. Entendeu? Então, o teatro precisa, sim, ele comunica muito, ele tem a importância que a Luciana colocou, né, realmente é a voz, né, é o que coloca mais claramente para todo mundo as questões políticas, sociais. Por isso mesmo, ele tem que abarcar essa modernidade, essa nova linguagem e romper fronteiras. Né? A gente já tem, no caso da nossa língua portuguesa, uma fronteira grande, porque o mundo não fala português, o mundo fala mais o inglês mesmo, é a língua que rege aí todo mundo. Então, a gente já tem essa barreira, a gente precisa legendar e tal. Mas vamos aproveitar essas oportunidades que nos foram dadas no meio da tragédia, né? E vamos adiante. Vocês querem falar alguma coisa ou a gente querem perguntar alguma coisa? Fiquem à vontade, tem aqui o microfone para a plateia. Tem alguém que quer colocar alguma questão? Aqui tem uma pessoa. Se apresenta, por favor, para as pessoas. Olá, sou Alice Stefânia, sou atriz também. Eu queria trazer só uma contribuição para a conversa, mas na perspectiva do processo. Eu e a Gisele e uma outra atriz, que é a Rita, que é parceira da gente, a gente estava também pré-pandemia para começar um processo que ia ser um processo presencial. Tivemos um primeiro encontro e, no segundo, já não tinha encontro, já não podia. Foi tipo 12 de março e aí 13 fechou tudo. Então, assim, né, de uma hora para outra, a gente teve que rever tudo. E uma coisa interessante que apareceu, assim, que redimensionou muito esse processo, dessa distância forçada, forçosa,
e que incidiu particularmente no processo, até mais do que no resultado por consequência, claro, porque quando afeta o processo, afeta o resultado. Mas é que a gente, como a gente não podia estar junta, ou juntos, toda a equipe, no mesmo espaço para trabalhar, a gente também não quis ficar refém dos instrumentos de tela para trabalhar. Então, a gente criou uma moda nova lá, a partir também da provocação da diretora, de trabalhar à distância dentro de uma certa telepatia. Então, a gente se provocava a estar no mesmo horário, ao mesmo tempo, cada um num lugar, sem se comunicar diretamente, mas produzindo. E produzindo, às vezes, perguntas e respostas, música e dança, desenho e movimento, enfim, uma série de interações, teleinterações. E esse tele, a gente às vezes pensa que o tele tem a ver com tela, mas o tele é a distância, né? A etimologia do tele é distância. Então, assim, eram teleinterações que promoveram uma série de conexões assim que a gente jamais imaginaria criar, né, ali no calor do encontro propriamente. Fizemos uma viagem para um templo que já nem existe mais. Viajamos no tempo e no espaço, pesquisamos tanto historicamente quanto pesquisamos, né, no Google Maps e tudo, e fomos todos imaginariamente para lá, e criamos todo um texto, toda uma jornada nesse lugar, na cabeça. Mas eu acho interessante trazer isso também um pouco para partilhar como que a coisa também move em termos de jeito de modos de fazer, modos de criar, né, modos de poetizar. Então, era só mais essa partilha mesmo. Quer falar alguma coisa? A Luciana quer complementar aqui a fala. É muito interessante isso que a Alice trouxe, porque me faz pensar sobre a rotina de ser artista, que eu acho que a pandemia nos colocou também nesse tipo de pergunta, porque se você tem um coletivo, você tem a egrégora para te levar lá, para a universidade, para o grupo, você às vezes não percebe que você não desenvolveu uma autodisciplina. Um músico, por vezes, sabe que se ele não passar 9 horas em cima de um instrumento, ele não vai se sair bem. Um bailarino também sabe disso, que se ele não treinar todos os dias, ele se machuca. Mas acontece uma coisa mágica com os atores de teatro e também de cinema, que eles acreditam que não treinar todos os dias não tem perda de capital de experiência. E a pandemia colocando todo mundo isolado, o que eu faço com o meu dia? Que hora do dia eu trabalho o quê? Então, isso que a Alice me falou agora sobre tele, sobre esse lugar de não ser refém de... agora vai ter um Zoom, vamos nos encontrar, né? Mas você ter esse compromisso com você, né, de estar naquele ambiente, naquele lugar, criando, restaura esse sentimento de vocação, de que você está fazendo isso muito mais, antes de ser para visibilidade, antes de ser para um produto observável por outro, um lugar que você está fazendo a manutenção do seu próprio chamado de arte, da sua musculatura e da pessoa mais importante que você tem que convencer a gostar de teatro, ou a gostar de ser ator, a continuar fazendo ser ator, que é você mesmo. Então, obviamente, não somos uma caliandra que nasce no meio do cerrado, que, enfim, está tudo bem se ninguém vê ela. Precisamos do observador, desse olhar que nos observa, que nos dilata e que nos leva a nível de excelência. Mas esse é um espaço importante de nos perguntar, quando nós queremos ser excelentes em alguma coisa, como nós estamos conduzindo a nossa musculatura, como nós estamos conduzindo nossa mente, como nós estamos conduzindo nossos propósitos, construindo o que eu chamo de jardim da atriz, um espaço onde diariamente, manhã, tarde ou noite, todos os dias ou toda semana, você tem um compromisso com aquele seu chamado, com o desenvolvimento dele, com a excelência, com o apuro. Ninguém é excelente em nada no mundo se isso não é fruto de uma certa obsessão. E a obsessão não depende de endosso, de apoio, nem de um espaço, muitas vezes, apropriado. É uma necessidade. E acho que é um lugar que desenvolve uma autonomia, em que se você tem um companheiro, se você tem uma companheira, se você tem um grupo, se você tem um coletivo, você tem uma câmera, ok, bem, mas se você não tem, você sabe que você pode contar com você, que você é o primeiro aliado do seu espaço criativo, e aliados, e dessa maneira você constrói uma egrégora que vai construindo essas chancelas. Por conta desse espaço que a Alice falou, que eu também senti necessidade, eu acordava de manhã,
e precisava de encontrar isso. Eu vou fazer um festival esse ano de teatro, que ele é híbrido, fruto desse lugar todo que não tem como voltar atrás. E é um festival internacional de mulheres, nas artes cênicas, mas ele vai ser presencial, e os 2 meses de antecedência ele começa híbrido, com entrevistas, com oficinas e também com espetáculos, produzidos online ou filmados. Não tem uma ditadura, porque a mais importante para mim é mostrar como é a perspectiva crítica da presença das mulheres nas artes cênicas no atual momento, para que nós possamos inspirar a geração de mulheres, de meninas, né, e menines, todos que estão interessados nesse espaço da expressão criativa feminina. Mas eu acho, então, importante falar isso, principalmente para os jovens estudantes aqui, da importância da gente não precisar ser contratado, de ter um lugar que você, principalmente tendo o seu celular hoje, tendo o seu espaço, você tanto pode construir sua pequena rebeldia, sua pequena revolução, e ainda tem um espaço de compartilhar, que você não precisa ser contratado pela Rede Globo, não precisa ser contratado para ninguém, se você construir um espaço que defenda a sua voz, independente de você ter companheiros de viagem. Os companheiros sempre vêm à medida que a gente também está produzindo o nosso barato. Vemos aqui a Luciana dando uma aula de teatro mesmo, bonita, bem bonita. Alguém mais quer falar? Bonito. Eu até escrevi aqui para não me enrolar muito, porque eu tenho uma certa dificuldade. Eu sou professora na rede pública desde 1998. A rede pública tinha um espaço chamado Canal E, TV Educativa Canal E, onde a gente realizava vários produtos audiovisuais. Um deles era o Festival de Curtas das Escolas Públicas do Distrito Federal. Tem algumas pessoas que conhecem o festival, passaram por eles. E eu estou fazendo essa fala porque eu sei, né, você anunciou que tem alunos aqui. Então, esse espaço aqui, ele é um espaço público histórico. E o lugar de um festival de cinema de Brasília, um dos mais potentes do Brasil no sentido das artes audiovisuais, mas, sobretudo, para as manifestações políticas libertárias e democráticas. De 2015 a 2019, essa gerência, ela criou, dentro da Secretaria de Educação, esse festival de curtas das escolas, onde os alunos eram os protagonistas dos seus próprios filmes, e os professores, os mediadores. Em 2020, na pandemia, e aí eu trago para o nosso exercício aqui do filme, a gente criou, como veio a pandemia, a gente não podia fazer o festival. Inclusive, o nosso festival ele acontecia durante o Festival de Cinema de Brasília. Durante esses 5 anos, nós tínhamos 2 manhãs aqui, que nós lotávamos esse festival, esse cinema, com alunos de ensino médio e ensino fundamental para verem os seus próprios filmes. Você imagina isso, né? Tantos cineastas que são loucos para colocar o festival, né, o seu filme aqui nessa tela histórica, e nunca conseguiram. E a gente conseguiu isso fazer aqui dentro do Distrito Federal por uma política pública de um grupo dessa gerência. E, em 2020, nós criamos a mostra #Curta de Casa. Então, os alunos fizeram seus filmes a partir de casa, e aí a gente abriu para os professores e servidores também para mandarem os seus filmes. Então, eles fizeram filmes potentes, dentro das suas próprias casas e sozinhos, e com a mediação dos seus professores, claro. Porque a gente acredita que o cinema, a arte, ela tem essa potência pedagógica, e é isso que a gente acredita. E aí, então, a gente começa a perceber, nesse híbrido dos alunos, que eles têm uma capacidade, um entendimento técnico muito melhor do que a gente tem, do que a minha geração teve. A minha geração é analógica, eles já são digitais. E esse espaço virtual, eles também têm muito mais domínio do que a gente, né? É uma pena que a gente tenha ainda, talvez, as redes sociais, né? Elas precisam ser mediadas, ainda mais mediadas pelos professores, porque o uso delas nem sempre são para coisas legais, né? Bacanas, vamos dizer assim.
E a gente vê, então, que essa geração ela transaciona muito bem por esses espaços. Essa presença-ausência, que é o teatro e o virtual, através da tela, né, e que é o cinema, que é o audiovisual, e apresentou vários filmes muito interessantes. E, dentro dessa perspectiva pedagógica da arte, a gente acredita que ela precisa ser retomada. Em 2020, essa gerência foi extinta, ela não foi retomada, o festival acabou, né, e, como esse é um espaço de resistência, e ele é nosso por direito, né? Ele é nosso, ele é meu, ele é do aluno também, do aluno periférico. A gente colocava aqui as escolas, filmes das escolas de todo o Distrito Federal, filmes da Ceilândia, filmes de Braslândia, filmes de São Sebastião. Era um festival fechado só para o DF. A gente tinha vontade de colocar também um festival nacional de vídeo estudantil. E aí, para terminar, né, que esse espaço da cultura, ela precisa ser retomada, porque ele é um espaço de transformação, e que é a partir da cultura e da educação que a gente vai transformar democraticamente esse país. Então, aproveitando o espaço de fala, pensando, né, um pouco nessa virtualidade também, pelo que a gente passou, mas trazendo isso para dentro das escolas, principalmente das escolas públicas, que perderam um pouco desse espaço. É isso. Obrigada. Tem alguém mais que queira falar? Oi, boa tarde, eu sou Diego Borges e queria aproveitar essa oportunidade para perguntar, já que a gente tem aqui colegas e diretores, atores, e Rodrigo, Luciana, queria perguntar sobre a interpretação, sobre qual a diferença para vocês, né, se é que existe, e qual é essa diferença sutil entre teatro e cinema, se ela é tão sutil assim ou não, como é que vocês costumam olhar para os atores de teatro quando eles... quando a base inicial de trabalho deles é o teatro e eles vão para o cinema, né, vão trabalhar com o cinema. Então, eu queria saber, tanto na experiência de direção quanto de atuação, para vocês, qual é essa visão sobre, né, essa presença e essa fotogenia. Bom, eu vou deixar para a Luciana responder, porque ela é atriz, né, depois a gente pode dar alguma palhinha a respeito. Mas quer? Vamos lá. Rodrigo, então. Eu posso... Eu, particularmente, não acredito muito... Eu sei que são meios de expressar que exigem uma corporalidade diferente, mas se tornou uma coisa muito... Eu acredito que foi uma ditadura realista, hollywoodiana, sabe, vindo dos Estados Unidos, que mantém isso até hoje, de achar que no cinema a atuação tem que ser realista. Isso na história do cinema nunca foi isso, sabe? Então, assim, a partir de determinado momento, a história do cinema, e tendo os Estados Unidos como a grande potência mundial, então acaba que o que chega para a gente é isso. Mas se a gente pensa no cinema francês, se a gente pensa no cinema japonês, a gente vê o tipo de atuação que é completamente diferente. Então, assim, claro, hoje em dia tem essa coisa, né? Vai fazer... Está muito teatral para o cinema, né? Assim, virou uma ditadura, assim, do cinema, de pensar que é restrito a uma linguagem realista. E, assim, eu acho que tem muito mais do que isso, né? Assim, eu pesquisei, o Diego sabe, do Cassavetes, que é um diretor de cinema, que ele veio do teatro, ele fez enfim, a trajetória dele era teatral, ele faz um cinema realista, mas é uma atuação que fica num lugar assim, você fala, está meio teatral, mas está forte, sabe assim? Então, acho que o Cassavetes é um diretor que eu acho que chega nesse lugar. Mas isso é uma opinião muito, muito pessoal, né? Eu acredito que tem que trabalhar, obviamente, a expressividade no teatro, a relação com o público. Exige muito, e eu acho que exige até mais do ator, porque você não pode errar, né? No cinema você tem o direito a errar. Então, assim, mas são dois, claro, não estou falando que todos os atores de teatro são bons no cinema e nem todos os cinemas são bons no teatro e vice-versa.
Eu só acho que existe um lugar que a linguagem do cinema, sabe, acho uma ditadura do realismo dentro do cinema, assim, que eu acho que tem uma beleza de uma atuação um pouco mais intensa ou até teatral, que pode ser muito bem-vinda dentro do cinema, só que, digamos, o mercado não gosta muito, né? Então, mas é isso. Eu queria escutar um pouco da Luciana. Luciana. Dona Chizuki Yamazaki, é uma grande diretora nipo-brasileira, fala o seguinte: não existe ator de teatro, ator de cinema, ator de televisão. Tem ator profissional que modula de acordo com o freguês. E essa é uma frase bastante libertadora e, ao mesmo tempo, nos leva a perguntar e entender o que seria o profissional. Acho que a gente precisa dar uma volta lá atrás, quando a gente pensa nos 1900, porque até os 1900 existia o teatro de repertório, que era um teatro das companhias de teatro que não existia muita autoralidade. Os teatros eram feitos de repertório, os atores aprendiam determinados clichês e repetiam esses clichês, e você tinha uma tipologia e você aprendia um teatro de cópia. Mas nos 1900 começam a existir homens e mulheres com outro tipo de proposta. Um teatro tem que renascer. O teatro tem que ressurgir nesse momento. Ele morre e renasce, e começam os reformadores de teatro, grandes homens que reformularam... Tem uma música no fundo aqui. Reformularam o teatro. Entre esses homens, existe o Stanislavski, que é muito conhecido para quem estuda teatro, ou se não estudam, procurem saber. E pouca coisa foi feita e falada diferente ou melhor do que ele falou ali. Mas é que nem na Bíblia, tem que saber interpretar. Então, o que acontece? Quando Stanislavski ele criou um método de interpretação para aspirantes, a partir de um novo público que se montava, que não eram atores profissionais de repertório, eram pessoas normais que nunca tinham feito teatro, e ele começou a trabalhar com essas pessoas, propondo para essas pessoas um novo teatro que vinha a partir de suas biografias, que vinha a partir de um outro momento que o mundo estava vivendo, para que esse teatro pudesse ter ressonância, relevância. Não adiantava montar as obras de repertório que é assim. Então, morre um teatro e tem que surgir um outro. Todo um arquipélago desaparece nos 1900. E, quando o teatro dele chega nos Estados Unidos, ele encontra os autores de uma época que estão começando a fazer cinema, nessa época, nesse formato, e a interpretação do teatro dele cai na mão de Oscar Wilde, cai na mão de vários homens interessantes na época, que gostam muito de uma coisa chamada memória emotiva. Eles adoram essa coisa de a pessoa pensar na própria vida dela para fazer teatro, que a coisa tem que ser o mais pessoal possível, o mais realista possível, o mais verossemelhante, o mais... Né? E eles adoram isso renova o sangue daqueles autores naquele momento. Eles começam a fazer cinema, e nessa época a gente tem Marlon Brando, Elizabeth Taylor, então a gente tem uma safra de atores nessa época que compram esse teatro e começa a ter as divergências, porque isso é uma interpretação de uns discípulos. Então, alguns discípulos do Stanislavski defendem nessa época a coisa mais importante, que são as ações físicas, a importância do corpo, o corpo como princípio, e não e não somente as emoções como princípio. O corpo, as ações físicas, e que a imaginação é mais útil que a memória. Então, há uma dissidência, e nessa dissidência nasce o Actor Studio. E o Actor Studio, como o cinema americano nesse momento, vai para o mundo inteiro. A gente não tem como hoje o Netflix, que você tem acesso a todas as formas expressivas de cinema e arte do mundo inteiro. Então, vem essa colonização mais americana, através do cinema, não somente com os seus valores, né, mas também com a sua estética. E uma estética que, na época, é vencedora. Mas é importante compreender que o dono do Actor Studio, o criador não o criador, mas o que herdou, o Strasberg, ele viveu até agora, nos anos 1900 alguma coisa. Quer dizer, são muitos anos com esse estúdio, com esse ponto de vista, doutrinando toda uma lógica de entendimento de teatro e de cinema. E isso é importante compreender, e é uma coisa que eu estou trazendo à tona, porque quando a gente não tem contraste, como eu falei agora há pouco, a gente não consegue ter liberdade. E uma das coisas mais incríveis do teatro é a sua diversidade. E uma das coisas mais importantes da arte é a diversidade. Então, toda a doutrina, ela tende à escassez, tende a começar a dar erosão. Porque a miscigenação, a mistura, é muito importante. Agora,
fazendo uma ponte do que eu estou falando, só quis dar esse íntere para vocês compreenderem que a televisão brasileira vai comprar essa estética, então, e nós vamos crescer gerações e gerações consumindo uma arte, consumindo uma atuação, consumindo... Então, se você não tem acesso a algo diferente, você não reconhece esse diferente. O diferente nem sempre vem com a moldura de qualidade. Então, muitas vezes consideramos que o igual é bom e o diferente não é. Isso em tudo, não é somente em arte. Então, igual a Globo, igual o filme americano, o som igual. Nós estamos falando de tecnologia nesse sentido. Para mim, particularmente, existem princípios recorrentes em artes cênicas, presentes no cinema, no teatro e na televisão. Princípios como o ritmo, né, princípios como a voz, princípios como a verdade cênica, a dilatação do corpo. Então, é importante compreender que esses princípios estão presentes, se você estudar todas as principais escolas de teatro do mundo, e se você ver todos os homens e mulheres que mandam forte no cinema, você vai encontrar esses princípios. Quando o cinema é bom, quando o teatro é bom, você presta atenção. E o importante é você não entediar o seu público. O que você faz para conseguir isso é uma questão muito, muito peculiar. Então, há esses princípios. Então, você pode ser grande, você pode ser pequeno. Não é o grande e o pequeno. Quando a pessoa fala, Luciana, então no cinema é tudo pequeno. Não, é gigante. O cinema é gigante. Porque eu estou acostumada no teatro a fazer assim. Mas também no teatro não funcionam algumas coisas que são consideradas grandes. Então, há princípios da verdade cênica, há princípios de saber trabalhar com a câmera, há princípios de saber deslocar a percepção do espectador, saber aonde ele está olhando, que é a função do diretor, que defende a lógica do espectador. Então, é importante compreender que existe um conjunto de princípios e, muitas vezes, nós somos quitados, somos roubados no nosso processo de qualificação, tanto no cinema como no teatro, de conhecer esses princípios, de torná-los palpáveis, para a gente poder migrar e transitar entre as linguagens. Eu lembro uma vez, agora, só para completar, que eu fiz um espetáculo de ações físicas, teatral, dança, nesse lugar que eu sempre estou querendo fazer uma coisa fora do meu quadradinho, e a Gisele foi assistir essa demonstração lá no Teatro Caleidoscópio. E ela falou, eu não sei o que é que você está fazendo, isso não é isso, mas continua fazendo. Então, ela me deu assim... Então, qual é a importância que eu estou falando quando eu trago Gisele aqui? Porque nós, que estamos criando alguma coisa, precisamos do endosso, muitas vezes. E, muitas vezes, quando nós estamos perto do que a gente seria genial, ou melhor, autoral, a gente precisa justamente de um olhar de uma pessoa generosa que não nos coloca na caixinha de novo, porque sair da caixinha envolve muito erro, muita área de desconforto. E quem trabalhou na pandemia ficou o tempo todo sob um risco de comprometer todo o seu capital de experiência, todo o know-how que eu já sou. Meu Deus do céu, eu vou arranhar o teto do meu status quo e vou me dar mal, vai cair o teto em cima sobre mim. Mas a necessidade leva, quando você tem know-how, à excelência. Então, para concluir, eu acho que esse espaço, eu verifico se está funcionando ou não pelo meu espectador, Diego. Quando eu vejo que entediou, presta atenção, entediou, lá na live, começaram a cair da live, começaram a cair, não estão prestando atenção. Começaram, por que estão prestando atenção nisso? Mesmo algo que não é do meu gosto, porque gosto não é o que manda, né? Eu tenho estéticas, coisas que são geniais e que eu considero, muitas vezes, entediantes, e coisas que são extremamente medíocres e que eu gosto. Então, gosto não é o critério. E eu vejo, por que as pessoas estão prestando atenção nisso? E busco as variáveis. Ritmo, né? Algumas coisas que vão acontecendo que são presentes e que a gente não pode ignorar essa maestria. Assim como na música existem princípios, no teatro tem princípios, e no resto, o céu é o limite, porque o mundo está mudando, ele não é mais binário, graças a Deus. Então, nós não podemos ficar presos ao passado, mas devemos ver como essas variáveis, como essas técnicas, como esses princípios dialogam com a geração para fazer com que elas saiam dos devices, com que, nessa hora que a gente está aqui conversando, ninguém pegue no celular. Isso já é alguma coisa. Quando você vê que as pessoas não pegaram no celular, que elas esqueceram desse lugar adicto que elas estão, você está dentro de alguma coisa que é o futuro da presença cênica, independente dos nomes e do tamanho e da estética que ela possa levar. Olha, nós temos um limite de horário aqui, por causa da sessão que vem depois, a gente tem mais 20 minutos de bate-papo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, ou alguma colocação para fazer, parece que não. Alguém? Não. Então tá, então a gente vai finalizar, né? Para mim, esse encontro foi incrível, o Rodrigo e a Luciana trouxeram muita luz para mim, adorei, depois vou ter a chance de poder rever
E espero que vocês tenham gostado também de ouvir das experiências de cada um, de ouvir as opiniões, as dúvidas, e espero que vocês assistam agora as cadeiras, que gostem. A gente fez com muito carinho, é um trabalho realmente muito bonito da Camila e do Nanini, e que tem tudo isso um pouco que foi falado aqui. Ele tem um ritmo próprio, ele não é um produto, né? A gente na arte, a gente trabalha sempre nessa divisão, né? Produto e arte. A nossa vontade foi fazer um trabalho artístico, né? Se ele vai virar um produto, né, aceitável, comercial ou não, é um outro caminho. Na maioria das vezes, quando a gente toma como rumo, né, o que o Hollywood demonstrou, né, ensinou, procurou ensinar, não só em termos de linguagem, de interpretação, mas também de roteiro, aí você vai atrás de um produto. Eu também, durante a pandemia, me arrisquei um pouquinho com a questão das séries, né? Eu tinha vontade de fazer série há muito tempo atrás, aí resolvi retomar. E eu contratei 3 roteiristas, e a nossa grande luta era, porque eu toda hora queria fugir do que é lá a cartilha do roteiro. E elas brigavam o tempo todo que não, elas tinham que ficar na cartilha. Então, quer dizer, a gente tem realmente essa coisa da indústria, do produto final, que é muito forte. Claro, as pessoas têm que vender, né, fazer bilheteria, fazer acesso na internet, mas, principalmente para quem está começando agora, eu acho que o importante é você focar na sua arte, você ver o que você quer comunicar. É assim que eu penso. Quer finalizar alguma coisa, Luciana? Eu só quero agradecer. Para mim é muito especial estar aqui nesse momento. Quero falar da imagem que eu tive quando de saber que o Nanini fez esse projeto durante a pandemia, e da importância de vocês estarem presenciando esse legado. Quando a gente vê, né, o que é um ator e uma atriz vocacionado, cuja arte, como eu falei, não é um estilo de vida, então não existia na pandemia para eles esperar a pandemia passar. Eles queriam estar dialogando com os novos tempos, com os festivais online, e queriam estar criando, porque esse é o modo que eles viveram a vida inteira, então eles não poderiam deixar de ser eles durante a pandemia. E eu acho que nós temos a sorte de ter esse produto hoje sem a Camila presente aqui, que se não tivesse sido filmado, isso não seria possível, e vocês poderem, principalmente os jovens e as jovens atrizes, as pessoas que têm vontade de trabalhar com a arte, poderem ver isso como uma inspiração, como um legado, que ser artista ou trabalhar com a arte não é uma aposentadoria iluminada de benesses, é algo que você faz de uma maneira muito particular com você, mas ver a jornada e a história, né, de um ator da magnitude, né, do naipe do Nanini, que eu tive a oportunidade de, quando eu estava na faculdade, né, poder assistir o Mistério de Mavap na Vila Lobos, e foi uma das coisas mais chocantes que eu vi na minha vida, a grandeza desse ator, a multifaceta, a diversidade, a genialidade, ele e o Ney no palco, aquele espetáculo. Quando eu acabei, eu falei assim, esse é o teatro que eu quero fazer. E isso são como os faróis que nos iluminam a vida inteira em níveis de excelência, que nos dizem o caminho que a gente tem que dar. Então, para mim, é um privilégio muito grande, fiquei muito emocionada de poder estar aqui, porque há lugares que, quando a luz se apaga, brilham no escuro. Então, para mim, me sinto presenteada por ter sobrevivido a uma pandemia de maneira criativa, de maneira ética, profunda com o meu ser como mulher, e estar aqui nesse espaço cheio de amigos, novos amigos e protagonistas da arte, e dizendo para vocês que é possível. A crise é um convite para a reinvenção. Mesmo quando o coração está partido, mesmo quando a gente perde alguém que a gente ama, nós estamos aqui e temos que honrar o nosso tempo precioso nesse planeta, não vivendo abaixo da nossa potencialidade. O Rodrigo. Obrigado. Gente, obrigado pela presença de vocês. Até a próxima. Boa noite.